Contador. O que se vê, anda e caminha. Histórias que nos emocionam e nos tocam. Gosto da cidade, de lhe calcar pedra, ouvir vozes, perscrutar aromas, tomar-lhe o bater. Foi assim que subi à colina da Sé pela Superior de Educação. A rua toma nome Maximiano de Aragão. Escreveu ele o Vade-Mecum. Primeiros tipógrafos, primeiros prelos e primeiras máquinas notatórias de impressão em Viseu. Maximiano, que veio de Fagilde, foi insigne, teólogo, advogado, provedor da misericórdia e até vice-presidente dos meus bombeiros. No que me abonda, também jornalista. Sigo-lhe pés que nem presidente de junta liberal ganho em bala à ladeira. Eu lhe estudei nessa rua, esbaforido cheguei ao cimo. Já na Silva Gaio, sede fundo, o 55 promete cozinha brasileira por inteiro. E eu, qual Maximiano, fui aquilatar. Tomado pelo exemplo do senhor reitor, que também o foi no liceu, quis ouvir, ver, escutar, xeretar. E é mesmo ao cimo, na rua Silva Gaio, mais ideólogo que poeta, que assenta ao 55 Brasil de norte a sul. Esplanada, proscénio de encantar e palamenta de merendar. Arriba ao boteco. Prudente, Gabriel Ribas Barreto, viajante do mundo, panelas, tachos e adegas, cozinha comida genuína. Expliquem-me, decifrem-me os nomes e contem. Digam o que atiram ao tacho. Eu sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente. Estás aqui a cozinhar há muito tempo em Portugal ou não? Estou aqui já faz 3 anos a cozinhar aqui. O que é que se come aqui? Aqui em Portugal ou no restaurante? Não, no 55. No 55 a gente tem uma série de pratos tradicionais brasileiros, né? Desde as entradas, os pratos principais, sobremesa também. Nas entradas a gente tem muito tradicional o dadinho de tapioca. O que é o dadinho? Dadinho de tapioca é uma goma de tapioca que é misturada com queijo coalho, né, e leite. Depois ela engrossa, ela fica parecida com uma polenta, assim, vamos dizer. Né? Ela é vegetariana também. A gente serve bastante ela com geleia de pimenta. A gente tem as outras entradas que a gente tem é o coraçãozinho de galinha, que a gente come bastante. Grelhado com salzinho. Salzinho, grelhado. A gente tem o espetinho de gato, que a gente chama no Brasil de espetinho de gato, que na verdade é de carne de vitela, que é como se fosse um churrasquinho assim mesmo, churrasco grego, alguma coisa do tipo assim. Coxinha, bolinha de queijo, bolinho de feijoada, que aqui em Viseu ninguém tem, só a gente que tem, o bolinho de feijoada, que é como se fosse uma bolinha mesmo de feijoada e ela é recheada com couve e com bacon. Nos pratos principais a gente tem baião de dois, bobó de camarão, muqueca de peixe, que a gente come bastante no Brasil. Muqueca, já estive aqui a almoçar com a minha mulher num dia e foi o que ela comeu. Como é que é feita? A muqueca? Bom, a muqueca a gente usa uma base de legumes para ela, né? São pimentos, tomate, cebola, alho. Depois a gente frita tudo isso no dendê, que é o óleo de palma, né? Que a gente usa bastante lá no Nordeste do Brasil. É adicionado leite de coco depois. Aquilo ali vira como se fosse um ensopado, depois a gente entra com o peixe, que aqui a gente usa pescada, né, no restaurante. Há também uma carne que me chamou a atenção, acho que vocês lhe chamam torresmo, mas que não é o nosso tradicional torresmo, não é? Essa carne que eu adorei. Essa aí é a barriga de porco. A barriga de porco, primeiro eu curo ela, eu deixo secar bem o couro dela pra pururucar, né, ficar bem durinho depois. Depois que ele está curado, eu tempero, ele vai ao forno mais ou menos umas 2 horas ali, em 120, 150 graus mais ou menos. Depende muito do como é que tá a barriga. Se estiver muito gorda é mais tempo, se estiver mais fininha é menos tempo, mas é muito boa. Depois a gente faz ela frita em tira, né? Corta, serve com limãozinho, muito, muito boa. Gabriel Ribas Barreto também gosta de comida portuguesa. Ainda assim, do Atlântico Sul, o indispensável nos abastecimentos. Mandioca e milho, de norte a sul do Brasil. Bonita. E outra vez essa palavra, culinária. A culinária brasileira, ela tem uma diversidade muito grande, né?
Se você sair do sul do Brasil e for até o norte, muda praticamente tudo. Então, eu acho que é justamente isso que é o bonito da culinária. E aqui, né, justamente é mais 55, culinária brasileira de norte a sul. Então a gente tem pratos desde o norte do Brasil até o sul. Então a gente está apostando justamente nessa diversidade de pratos, para tentar cobrir ali toda a área do Brasil, o Brasil todo, né, e agradar todos os clientes que vêm aqui. A gente está longe do nosso país, aí 10, 12 mil quilômetros de distância. E às vezes o pessoal quer lembrar um pouquinho do gosto de lá e alguma coisa do tipo assim. E os portugueses, o que é que acham da tua comida? Olha, a gente tá recebendo muitos elogios, na verdade, assim. Essa semana até teve um cliente que ele falou que a primeira sopa que ele comeu quente em Portugal foi aqui no restaurante. Sim, mas vocês não lhe chamam sopa, não é? Não, a gente chama de caldo ou creme, né? E isso foi algo muito interessante que eu fiquei pensando depois. Eu falei assim, mas será que foi só aqui mesmo? Foi muito engraçado. Mas eu acho que assim, o pessoal tá gostando bastante. Alguns falam um pouco do nosso tempero, que é muito forte, realmente dá aquela explosão na boca quando come. Mas eu acho que é uma culinária assim muito adaptativa, né? Então é para todos os tipos de paladares. A gente tem pratos aqui para todos os tipos de paladares. Estamos no Dão, com que é que se bebe esta comida? Bom, uma aposta que a gente está fazendo aqui no restaurante, né? A Vila Nova de Tazen, são grandes parceiros nossos e os vinhos deles são ótimos, mas pode ser tomado com outras bebidas também, não precisa ser vinho, pode ser uma caipirinha, pode ser uma cerveja, refrigerante também. Começou aos 17 anos. Hoje Gabriel tem mundo nos pés e temperos nas mãos. Eu comecei na cozinha mais ou menos ali com uns 17, 18 anos, né? No início eu não tinha formação nenhuma, comecei só por começar, precisava trabalhar, comecei a trabalhar. Depois eu me formei no Senac, no Brasil, fiz curso de gastronomia lá. Depois disso comecei a trabalhar, já estava trabalhando na área, né? Mas aí eu fui trabalhar realmente com restaurante, com restauração. Antes eu não trabalhava com restauração, eu trabalhava apenas com hambúrgueres e coisas do tipo. Depois eu fui começar a trabalhar na área mesmo com restaurante, acabei gostando. Uma coisa muito estranha é que a primeira culinária que eu trabalhei foi a japonesa, que não tem nada a ver com culinária brasileira, nem nada do tipo. Trabalhei muito tempo com culinária japonesa. Mas eu sempre senti que aquilo ali não me preenchia, assim. Eu trabalhava porque eu precisava trabalhar, né? E já estava ali, já tinha bastante experiência, mas depois eu fui buscando mudar, assim, de área. Depois eu vim para Portugal, continuei trabalhando com culinária japonesa. Depois mudei, trabalhei um pouco com culinária portuguesa, depois trabalhei um pouco com culinária italiana e depois voltei para brasileira de novo. O que é que achas da nossa comida? Eu acho muito boa. Acho muito preferes? bom. Eu gosto de carne de porco alentejana. É meu prato preferido daqui. É o preferido. Se as amajos forem grandes. E tens alguma divagação na cozinha? Inventas alguma coisa? Acrescentas? Sim, com certeza. A gente fez um evento a 4 mãos há um tempo atrás, que eu fiz juntamente com o Wilson Júnior, o chefe Wilson, e todos aqueles pratos foram autorais, assim. A gente sentou, os dois, conversamos e definimos como que ia ser a carta, o que iam ser os ingredientes principais, que no caso a gente ia trabalhar com mandioca e milho. Em todos os pratos tinha que ter mandioca e milho, que são os dois principais ingredientes brasileiros, assim, na minha visão, né? E, lógico, um prato de carne e um prato de peixe. Fizemos ali 2 entradas. Depois o prato de carne, prato de peixe, fizemos um quentão também para o pessoal conhecer. O que é um quentão? O quentão é como se fosse o vinho quente aqui de vocês. É uma redução que a gente faz de vinho com um pouco de cachaça, canela, gengibre, dá uma temperadinha, põe um pouquinho de pimenta também. E depois na sobremesa servimos um bolo de milho com um sorvete de queijo, uma farofinha de pipoca doce. Foi uma calda de goiabada também, que era para ser o Romeu e Julieta, né? Aquela sobremesa. E assim, foram todos pratos autorais. A gente serviu barriga de porco, fizemos um peixinho confitado no forno, cozido bem lentamente, assim, peixinho no ponto certo. E a gente recebeu muitos elogios. Eu acredito que foi um evento muito bom. A gente já está se programando para fazer o próximo agora. Acredito que em março ou abril a gente já vai fazer o próximo evento, que já vai ser um pouco mais diferente, já vai ser mais comida de rua, vai ser um outro tipo de culinária.
E depois vamos já programando os próximos também. António Alves explica-nos a sede. Isso dos taninos, leves para comidas viajadas, mas sem turvar berço. Nós trabalhamos com o Julia Kemper, tinto e branco. Trabalhamos também com o Vila Nova de Tazen, algumas referências deles. E especialmente o I cruzado, que as pessoas gostam bastante. E temos também o Kelman, okay? Que é dali perto de Nelas. E para já é o que trabalhamos mais. E este vinho do Dão, adoça só 55 de norte a sul? Sim. Embora os vinhos leves são mais do agrado das pessoas, neste caso dos brasileiros. Tens viajado algumas vezes ao Brasil e és um antigo em Viseu, na hotelaria. Acho que a malta ainda fez um curso de barista no Grão Vasco há muitos anos atrás. Mas o que é que deu para abrir uma casa de comida brasileira? É boa vibe brasileira, é música, gastronomia. Fiquei a saber o que era e acho fantástico a boa vibe que tem. É boa vibe, tem a ver com a música, porque o objetivo é a ligação entre a música e a cultura brasileira, ok? Ainda não chegamos ao ponto da arte, mas tem a ver pessoalmente entre a música e a comida. Seduzido pelo nome, polenta em puré, explicada água, sal e farinha de milho, bailou carne de forno com corato que se mastiga e esse puré de polenta. Depois uma galinha com bom picante e uns feijões, um regalo. Tatiana Alves transforma aromas em palavras, doces e elogios ao saber fazer, essa arte do comer. Tá comendo carne de porco, lombo, assado no forno. Com corato, não é? É, corato, porque ele vai pururucar. Eu não sei se aqui usa esse termo, mas fica aquela coisa crocante. Que é o que a gente come no torresmo e tudo. Que dá aquele batatas creque. Também são engraçadas. É o que aqui vocês chamam batata ao morro. Lá no Brasil também a gente chama batata ao morro. Então é a batatinha assada, cozida. Primeiro ela cozida, depois dá o morro e vai no forno. E aquele feijão além, como é que é? É típica feijoada brasileira? Aquele é da feijoada. Aquele é o feijão mesmo temperado, com as carnes de porco gordas. Esse é brasileiro mesmo. E esse daqui é o carioquinha, que na minha região que mais se come, que é São Paulo, que é esse feijãozinho pequeno, branco. É um primo distante do feijão manteiga de vocês, que é grande de vocês e mais vamos escuro. Comer polenta, não é? Polenta, é maravilhoso. O que é isso, polenta? Polenta é feito de milho, é já uma comida que tem raízes na nossa raiz brasileira e italiana. Depois foi adaptada lá no Brasil com outros temperos, é feito de milho. A polenta tradicional é feita do milho verde ralado, mas aqui a gente não encontra milho verde, é muito difícil. Então a gente faz a polenta da farinha de milho, a farinha grossa de milho, que é o que a gente chama de flocão. Então é a farinha de milho grosseira mesmo, aqueles flocos maiores, e ela vai para a panela com temperos, leite, e vira como se fosse uma papa. E a gente tem várias formas de servir a polenta. Esta de hoje é com galinha. É, com galinha, galinha cozida, né? E vai o molhinho da galinha, que é uma combinação perfeita, é um prato tradicional da região de Minas, que também ainda é sudeste, mas é mais voltado para o interior. O pessoal lá come isso muito, é muito, muito bom. A polenta que a gente vai comer hoje é em forma de purê. Porque temos outras formas de servir a polenta também. Uma última pergunta. Porquê é que nós estamos a beber o vinho da casa, que é belíssimo, é um Penaçais? Estás a beber o quê? Também essa que é branca. Não, eu não tomo vinho tinto, os taninos me ofendem. E também é Penaçais? Não, esse daqui, qual é esse, filha? Aquela que buscou para mim? É Grão Vasco. Só grapo, bom vinho também. Sim, vinho do Dão. Saúde. Saúde. Tudo no boteco, que no final, qual especialista, bota aguardentes brasileiras, cachaça de alambique. Já a trazem de permeio como é esta aventura de anfitrião, negócio, sustento. Difícil porque desde que a gente abriu assim, ninguém tem um conceito como o nosso, que é ostentar mesmo e manter a bandeira brasileira, que sem mistura. Tem alguns restaurantes que já abriram depois, até um que abriu antes, mas que
Falta vende ali bifinhos. Vende bifinhos com cogumelo, entende? Não é uma... Nosso não, a gente ostenta mesmo a culinária tradicional brasileira, como a culinária tradicional portuguesa. A gente mantém a culinária tradicional, como minha avó fazia, como minha mãe faz em casa. E foi também esse o objetivo de abrir o Mais 55, que era a saudade da comida de casa, de verdade. Tem estado a correr bem? Tem os seus altos e baixos, né? Está numa cidade do interior. Mas, no geral, assim, eu prefiro olhar sempre o lado positivo de tudo. Vamos, venham comigo explicar essa cachaça. Tatiana conhece o valor das denominações de origem e explica-nos essas cachaças de alambique. As que temos agora, elas são puramente artesanais, que é o alambique tradicional. E a definição de cachaça é uma coisa pura e simplesmente brasileira. Ninguém pode vender cachaça que não seja fabricada no Brasil. E o que a gente tem aqui são seleções de cachaças artesanais, produzidas em alambiques tradicionais, em várias regiões do Brasil. Temos da Bahia, interior de São Paulo. Temos de Minas Gerais, que é o berço da cachaça, né, brasileira. Essas que nós temos agora misturam mais ainda coisas brasileiras. Por exemplo, nós temos cachaças com blend de goiaba, envelhecidas em árvores brasileiras, amburana, ipê e outras. Tem carvalho também, carvalho norte-americano e francês, jequitibá, que é um primo da baobá, que é aquela árvore africana, né? Também é uma das maiores árvores que tem no Brasil e que conferem sabor. A gente tem cachaça também em árvores de tronco de amendoim, que conferem cor e sabor. Temos cachaças envelhecidas há 3, 5 anos. E por quê? Qual a importância de dizer isso? É que a cachaça não é simplesmente um shot que você bebe e sente queimar. Depois de comermos assim. Ou ela abre o apetite, né? Ou digere a comida. Com uma cigarrilha. Exatamente. Aquela coisa que eu costumo dizer aqui para o pessoal que a cachaça é como o uísque. A gente não passa anos e anos e anos envelhecendo a cachaça para a gente nem sentir o sabor. Pelo contrário, quero sentir o sabor da goiaba que tem lá nela. Quero sentir o sabor do ipê que existe nela. E o ipê é uma árvore que a gente tem de várias cores. Então cada uma confere uma cor e um sabor diferente. Há um disparate que fazemos muito em Portugal, eu também fazia, e às vezes com aguardentes caríssimas. Aliás, tenho quase pronto o livro sobre as aguardentes, que é quer o copo do balão quente. O balão tem que ser balão para a aguardente respirar e para entrar no nariz. Mas também é beijo fria. Sim, é fria. A cachaça, assim como a aguardente portuguesa, pra gente, também a gente vem de um clima tropical e muito quente, né? Não é a mesma coisa de lá e aqui. É diferente. Aqui você provavelmente vai sentir... O medronho bebo fresco. Exato. A gente tem as cachaças no frio. Faz parte das cachaças brancas, não é? A cachaça prata vai pro frio. Nós temos prata também. A envelhecida não. O modo alambique é uma resignação. É o tradicional. Fica aberta assim, que assim é o alambique. Exato. Depois, os alambiques tradicionais não utilizam a cana inteira, assim como... O alambique aceita e destila. Exato. Porque eu já provei de cereja, de maçã, de pera. Se o alambique tiver cobre bom, demora o fio. Demora bastante, é o que eu estava dizendo. Como é que você vai tomar de shot uma coisa que dá tanto trabalho de produzir, uma coisa tão bonita, não é? Para já é o corte da cana, não é igual às grandes produções de cachaça. A gente não usa a cana inteira, você tira a parte de cima e a parte de baixo usa só o interior da cana, que é onde tem mesmo o suco. Depois o alambique, tem que ser um cobre, quanto mais velho o cobre melhor também, aliás, que confere ali um sabor diferenciado à cachaça. Deixa-me partilhar isto contigo. Tenho em casa 6 copos para aguardente que a minha mulher comprou na Zara World. Um deles é vidro grande, aberto,
mas a base do vidro é muito pesada. O outro parece um dedal ao avesso e de vidro. Ok. São esses copos ideais para... Porque eu com o tamanho de shot consigo fumar 2 cigarros, percebes? Sim, é mais ou menos isso. É assim, o nosso copo tradicional para beber a cachaça é como um copo americano em miniatura. É um copo tradicional onde a gente bebe a cachaça, mas degustando a cachaça, não é que é isso. Você vai lá e fuma sua cigarrilha com aquele copinho, porque você vai bebericar, né? Você não vai talagar, que é como a gente costuma dizer. No Brasil, você talaga o conhaque ruim ou a cachaça de serviço. A cachaça de alambique não é degusta, você saboreia. Celebremos a liberdade e o Avre-se protesto cosmopolita, protesto do Olodum e a canção Força e Pudor no sussurro da voz de Gabriel Ribas Barreto. Na verdade, eu gosto bastante daqui. Eu já trabalhei aqui na Sé, né? Era um pouquinho mais para baixo, trabalhei na pizzaria que tem ali embaixo na Mítica. E eu acho que aqui, assim, o lugar que eu mais gosto de Viseu é aqui, é a Sé. Esse ponto aqui é muito, muito bonito. A igreja, eu gosto assim de coisas antigas, o museu, então eu acho muito, muito bonito. O ponto é muito bom. Cozinhar ainda precisa de inspiração? Sim, com certeza. Todos os dias, assim. Todo mundo tem problemas na vida, mas no momento que a gente está cozinhando, a gente tenta deixar os problemas para fora, para que tudo corra bem, tudo flua bem, porque senão você queima uma coisa ali, queima outra ali, esquece o ponto de uma carne. Então, todos os dias, acho que a minha principal inspiração é tentar dar o meu melhor todos os dias, fazer o melhor, servir o melhor que eu puder para os clientes. E acho que dessa forma ninguém perde. Eu ganho todos os dias mais experiência, os clientes também ganham. Saem a coçar a barriguinha e prontos para o cochilo? Sim. Assim, o que eu costumo reparar bastante no pessoal é se o prato volta raspado para cozinha, para ver se eles vão coçar a barriga. E geralmente voltam sim. Praticamente todas as vezes voltam. Então eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho. Sim. Contador de Histórias, um podcast de Amadeu Araújo.